pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa está gravado e ele vai mais no Sindasp Informa, que vai ficar aí nas redes sociais, um pouquinho diferente essa semana, né? Um pouquinho que a gente vai ter aqui, poder contar com a participação de altíssimo nível, né? Do assessor jurídico do Sindasp, doutor João Carlos Santin, né? Que está aqui do meu lado. E junto com ele também o dirigente da Cracon, né, que onde vai o entusiasta da comunicação, não só em Santa Catarina, mas conhecido a nível de Brasil. Inclusive já tive o prazer e a honra de acompanhá-lo até em Brasília, né, para ver como ele é respeitado no meio das comunicações. E também nosso colega sócio do Sindasp, que dedicou uma vida inteira à extensão rural, né, o doutor seu Jamil. Depois agora vocês vai poder se apresentar, está conversando aí com o pessoal, que é sócio do Sindasp, participou de várias coordenações do sindicato, e é um engenheiro agrônomo aposentado da IPAGRE. E aí vai falar um pouquinho também sobre o dia 12 de outubro, que é o dia também do engenheiro agrônomo. Bom dia, Jamil. Bom dia, Daniel. Bom dia, Santim. Bom dia a todos, né? Principalmente a nossa base, querida base e lutadora base sindical, né, do Sindasp. Hoje, a gente pensando na apresentação da gente, que estou aposentado da IPAGRE, então, eu me aposentei em 2015, durante 36 anos eu trabalhei na IPAGRE, sendo parte dela até 88, eu entrei em 81, na extensão rural, depois eu fui para a pesquisa. Em seguida, num período, no meio desse espaço da extensão para a pesquisa, eu fui cedido durante 4 anos para trabalhar junto com o Movimento Sem Terra e 2 anos com a CUT. Eu fiquei sediado em Curitibanos, naquela época, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e depois eu fui para a pesquisa na Estação Experimental de Caçador. Lá fiquei a minha maior parte de tempo na pesquisa. Depois eu vim para a Estação Experimental de Ituporanga, e depois eu vim aqui para o Regional de Florianópolis, porque a IPAGRE estava necessitando de algumas questões importantes aí, para responder juridicamente alguns envenenamentos que estava tendo e tal, junto ao que a gente desenvolveu ao longo desse tempo, desses 36 anos, agora 45 anos, que é um sistema de produção, que é o sistema de plantio direto de hortaliças, que é um método, Santinho e Daniel, de transição agroecológica. Então, ele é um método justamente porque ele tem princípios, e esses princípios podem ser utilizados em qualquer lugar do Brasil e fora do Brasil. Por isso, método. Esse seria o sentido. Muito bem, Jamil. Aqui ele está conversando com um advogado, né, e um sindicalista que gostaria de saber um pouquinho mais da profissão do engenheiro agrônomo, já que agora, dia 12, é o dia do engenheiro agrônomo. O que é ser um engenheiro agrônomo e qual o papel que o engenheiro desenvolve dentro da sociedade? Bem, é amplo nós falarmos sobre isso, mas eu remontaria a questão histórica, né? Da história da humanidade. Há 10 mil anos atrás, nós, seres humanos, começamos com a agricultura. Somente nessa região ali da Babilônia, a região do Egito, a agricultura. Então, a agricultura é uma coisa recente na nossa história da humanidade, mas ela é também muito mais recente se nós pensarmos da história da evolução do mundo, né, de 3,8 bilhões de anos. Falar em 10 mil anos é uma coisa muito recente. E principalmente se nós falarmos dessa agricultura que nós conhecemos hoje, da agricultura industrial, que ela remonta aí em torno de, no máximo, 100 anos. É uma coisa muito recente. Acho que essa é uma questão assim, importante, que os engenheiros agrônomos sempre vieram, desde o antigo Egito, na Babilônia, em Andaluz, né, quando os árabes remontam o seu império durante 8 séculos na Europa. Né? E aí é que nasce o Ibn al-Lawan. O Ibn al-Lawan é ali dos anos 1100, 1145. Ele é um engenheiro agrônomo
que é patrono da agronomia. Ele tem um livro, que é um tratado de agronomia, com mais de 1.500 páginas, falando sobre agricultura, sobre fertilidade, sobre água na agricultura. Então, ele comandava um centro de pesquisa em Sevilha, um centro de pesquisa com muitos engenheiros agrônomos que já naquela época trabalhavam em irrigação e drenagem, trabalhavam melhoramento genético. Então, então a profissão do engenheiro agrônomo ele é remontado durante esse tempo de 10 mil anos. Então, acho que é importante nós dizermos isso. E é tão importante a profissão porque ela é o centro do que nós, seres humanos, necessitamos. É uma necessidade básica, que é a questão do alimento. Não só a questão do alimento por querer se alimentar, mas a qualidade desse alimento. Então, nós estamos inseridos numa questão de uma relação humana importantíssima, da sua evolução com saúde. Acho que essa é a grande questão, talvez aí se contrapondo a grupos de interesse na sociedade capitalista, que é a produção de alimentos, muitas vezes de qualidade inadequada para a nossa saúde. E aproveitando essa questão fundamental, primeiro, boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Essa questão da alimentação, da política agrícola nacional, é um tema que muito preocupante, né? Nós, enquanto consumidores, inclusive, nos preocupamos muito, não só com a qualidade, mas essa questão da falta de uma política agrícola definida pelos governos. Como é que, nessa tua atividade, nessa tua experiência, como é que tu vê essa questão dessa falta de política agrícola em relação... Como é que tu vê a produção agrícola hoje no Brasil? Não é que não tenha falta, o problema é quem comanda essas políticas agrícolas. Nós sabemos, me lembro de governos brasileiros tentando eliminar a utilização, por exemplo, do transgênico. Houve governos que diziam, não vamos trabalhar agricultura com transgênico. Nós temos possibilidade de produzir com o melhoramento genético, não necessariamente uma agricultura dependente, por exemplo, de herbicidas como o Roundup. Um transgênico que, para você trabalhar no campo, você pode utilizar o Roundup. Então, o problema maior, quando um governo desse tenta fazer uma política pública com autonomia da agricultura em relação aos insumos externos, o problema é, aí sim, aí você vê sim que tem políticas públicas comandadas por grandes empresas. E não são mais que 5 empresas a nível mundial que comandam a agricultura mundial, acima dos governos. Então, esse governo que fala isso, imediatamente recua, né? Pela força que tem esses 5 conglomerados. E é um conglomerado, não é? Que estão sempre juntos em defesa do lucro. E esse tipo de agricultura feita por esses conglomerados são para não só o agricultor como indivíduo, mas o país como uma nação ser dependente deles. Aí tu coloca uma questão fundamental, e é uma das razões, né, Daniel, que nós investimos em comunicação. Às vezes as pessoas me perguntam, né, pô, mas um advogado, o que ele quer, né? Tem tanta paixão pela comunicação e tal. É que o grande problema é esse, né? Que esses grandes conglomerados financiam a mídia tradicional oficiosa. E é por isso que há 20 anos eu compreendi que é fundamental nós investirmos numa comunicação pública comunitária. Não sei como é que você vê essa situação também. Central porque a alternativa a esse interesse, que na verdade não é público, é privado, né? Ele tem alternativas importantes. Uma delas é a agricultura orgânica, outra é a agroecologia, né? Outra, dentro da agroecologia, o que nós temos em Santa Catarina, produzido por nós catarinenses, é o sistema de plantio direto, que é um método de transição agroecológica, que contrapõe decisivamente a esse modelo
que nós temos que engolir por força, inclusive colocada na mídia, porque você veja só hoje, Santinho, o quanto é importante a questão da mídia, de que a mídia faz com que a agricultura familiar se entenda como agro. Por quê? Porque as grandes mídias brasileiras falam que agro é pop. Não é agro veneno. Agro é pop. Agro é latifúndio. Agro não é reforma agrária. Não é agricultura familiar. Não é vários modelos de agricultura para determinados tipos de regiões, determinado tipo de microclima. Tá? Quais são as culturas para aqueles microclimas? Não, se pega uma soja que tu planta de Roraima ao Chuí. Quer dizer, são coisas que você não produz saúde em planta. Você, muito pelo contrário, você produz uma planta que necessita de muito veneno produzido por esse conglomerado, muitos herbicidas, muitos adubos químicos altamente solúveis, plantas crescendo desordenadamente, com tecidos, com sítios de ligação totalmente abertos para entrada de fungos, de bactéria, oportunistas. Tá? Então, é importante que nós tenhamos, e fundamental, não, como nós já temos propostas, é óbvio que nós perdemos na comunicação. No dialogar com a agricultura familiar, com as suas organizações. Então, nós estamos perdendo, sim, nesse sentido, porque estamos muito enfraquecidos e necessitados de um fortalecimento desse diálogo, né? Mais franco, mais aberto e muito rápido, porque hoje a velocidade da informação ela é muito grande. E quem está dominando é esse conglomerado. Nós precisamos, sim, com certeza. E aí eu diria, sim, Santinho, não por ser só advogado, né, que sejam todos os engenheiros agrônomos, todos os médicos, todas as profissões, lutando por uma mídia alternativa, independente. E quem tem que sustentar ela é nossas organizações e nós como indivíduos, que temos uma posição contrária à dominação, contrária à dependência. Que, por exemplo, o trabalhador, às vezes até por ignorância, no sentido não de não compreender, justamente pela mídia tradicional, não trazer esses assuntos importantes para o debate, né? E aí que vem a questão da ignorância sobre esses assuntos complexos, mas só para compreender, esse governo atual liberou uma imensidão de defensivos, de veneno, né? Para combate às pragas e não há incentivo, né, para a utilização de outros meios biológicos, né, para a saúde do trabalhador. Então, essas questões aí que eu falo, a importância de uma mídia que realmente tem um compromisso de trazer para debate essas questões fundamentais aí. Bem importante, é tocado em dois pontos bem nevrálgicos, né, do nosso sistema, é a parte que o Jamil traz, do SPDH. Eu queria até que conversasse, falasse um pouquinho mais sobre o que é, aproveitando o espaço que a gente agora está comunicando. A ideia é, a gente está lá, Jamil, lá no celularzinho lá do agricultor, entendendo esse recado que a gente quer levar para eles, inclusive desconstruir toda essa mídia hegemônica, esses conglomerados que muito bem traz, que dominam aí o sistema mundial, global, né? Então, o problema da agricultura, ele não é particular aqui do Brasil, então é um problema que a gente tem a nível mundial. Então, aproveitando esses dois eixos da comunicação e também esse assunto que tu traz, da SPDH, eu queria pedir para ti que explicasse lá para o agricultor, para a nossa base representada, o que seria esse SPDH, o que é, que sistema é esse. Tens um legado já, uma história em cima desse sistema, né? Inclusive com artigos escritos, livro, estou sabendo que está saindo mais um livro aí, então fala um pouquinho mais aí para o nosso agricultor, para a nossa sociedade catarinense, o que seria esse SPDH? Bem, o sistema de plantio direto de hortaliça, ele é uma resposta em Caçador à produção do tomate. Ele nasce, por isso é SPDH hortaliças, né? Vem de hortaliças. Então, ela não abrange só as hortaliças, como ela se desenvolveu melhor. Ela abrange a fruticultura, ela abrange
a produção de tabaco, a produção de grãos, milho, soja, tá? E o centro dela é a promoção da saúde da planta. Acho assim que nós estamos falando do dia do engenheiro agrônomo, né? Então nós estamos falando assim que nós fazemos parte daquele conjunto de profissionais do campo. E profissionais do campo que foram preparados para entender de doença, para entender de praga, para entender de inso. Veja só os nomes. O nome já diz que tem que ser combatido. Um inso, uma praga, uma doença. Mas o que significa isso? Nós passamos a fazer faculdade, mestrado, doutorado, focado nisso. E aí nós focamos também somente a produtividade. Então nós entendemos muito, mas muito pouco sobre saúde de planta. Assim como outras profissões, por exemplo, o médico, se for um camarada com uma saúde de ferro no consultório do médico, ele manda embora. Porque ele não entende nada de saúde. Ele entende de pereba, de doença, como a nossa profissão. Então o SPDH, ele nasce justamente para contrapor os altos custos de produção, tanto econômico como ecológico. Esse é o centro. Por isso, a saúde de planta. Então, no SPDH, o centro da nossa discussão não é mais o solo. O centro da discussão, para nós, é esse ser que é um sujeito histórico que vem fazendo o processo da fotossíntese há mais de 3,8 bilhões de anos. E há 430 milhões de anos, aproximadamente, ele sai do meio aquático e vem para o meio terrestre para a gente conhecer esse reino vegetal que nós conhecemos hoje. Uma evolução de 430 milhões de anos no meio terrestre. Tá? Fazendo tudo o que tem que fazer, tanto a modificação da atmosfera, de elevar aí, de não ter nada, há 3,8 bilhões de anos atrás, de oxigênio na atmosfera, passar a ter 21%, ter toda a camada de ozônio filtrando os raios solares para aparecimento de novas vidas. É por isso que ele sai do meio aquático para vir para o meio terrestre, no momento que ele faz a camada de ozônio, que ele tira o oxigênio da molécula de água, porque ele vive no meio aquático, para botar esse oxigênio no ar. Então, oxidando vários sítios de ligação, oxidando vários sítios reduzidos no meio terrestre para a formação do solo. E para complementar a formação do solo, ele sai do meio aquático para fazer a sua morada no solo e na atmosfera. E a unidade do corpo dela linka esses dois ambientes. E ela é o ser que produz alimento para todos os seres vivos do planeta. Por isso que ela é centro. E se nós produzirmos saúde desse centro, ela sim vai produzir alimento de alta qualidade para os seres humanos e para todos os outros seres vivos, mas também ela vai produzir autonomia da agricultura familiar, pelos baixos custos econômicos. Porque é óbvio, é fácil de compreender isso. Uma pessoa ou qualquer ser, inclusive então do reino vegetal, vamos pegar os 5 reinos, mas do reino vegetal, tá? Se você tem saúde, tu produz mais. Veja só. Então, não é você passar veneno que você vai ter saúde. Então, antes, por que ela tem doença? Por que aparecem essas encrencas, todas as perebas? Tá? Como é que você faz com que o teu agroecossistema, a tua lavoura, seja uma lavoura equilibrada? É uma palavra ruim de se falar, porque a gente não sabe bem o que é isso. Mas como é que a gente tem esse equilíbrio dinâmico que a natureza nos ensina? Para a gente ter o mais baixo custo econômico e ecológico. Quer dizer, esses caminhos estão dados no SPDH. Ele avança muito dentro da IPAGRE, que ele nasce dentro da IPAGRE, na Estação Experimental de Caçador, mas agrega ao UDESC, o Centro Agroveterinário da UFSC, agora está espalhado no Brasil todo, na América Latina toda, essa discussão. Eu acredito assim que vários cursos que foram dados, os livros escritos, tem mais de
Nós temos o livro maior, né, que é a Expressão Popular Editor, que está esgotado, inclusive, essa edição, nós temos que fazer agora a segunda edição. E o segundo livro, que é a continuação, são 2 volumes, na verdade, que nós não tivemos tempo ainda de escrever o segundo volume, porque nós estamos escrevendo um livro de nutrição mineral, que achamos que essa é a base que está faltando para o engenheiro agrônomo. Uma abordagem ecofisiológica da nutrição, para abordar sobre saúde de planta. Como é que eu dou comida para a planta e essa comida produz a saúde dela? Sucintamente, né, com o linguajar aí do leigo, como é que isso se dá na prática? É fácil, depende da política pública lá, do prefeito compreender isso e incentivar o agricultor, é uma política mais macro. Olha, todo o trabalho que nós temos feito até hoje, Santinho, o que está atrás, é óbvio que as políticas públicas de governo são extremamente importantes. Mas eu vejo assim que o SPDH, cada vez mais, são 35 anos de evolução do sistema, cada vez mais eu vejo que ele dialoga muito com o agricultor. E principalmente o agricultor que tem agregado na sua produção toda a tecnologia da Revolução Verde. E principalmente se economicamente ele está extremamente bem. Porque ele se torna, nesse caso, Daniel, vulnerável. No momento, enquanto você está numa situação, você não está. Quando você perde tudo em pouco tempo, só dá um baixo preço, é só dar uma chuva de granizo, é só dar uma seca. Tá? Então, o diálogo do SPDH agricultura familiar, ela tem assim eu até diria assim que o SPDH, ele é um tema gerador que organiza, que mobiliza, que conscientiza, que articula, mas eu acho que tem uma coisa importante nele, gradativamente eu tenho visto, que ele encanta também. Então, ele tem essa coisa da querência junto à agricultura familiar, muito legal, tá? Mas ela admite, sim, também políticas públicas nacional, local também, mas ela não deixa de ser uma coisa assim, lá junto com a comunidade, lá junto da propriedade. Acho que isso é importante. Ela não necessita de uma carga imensa de gente para fazer a cabeça do outro, não. Ela dialoga com o real de uma forma, por quê? Porque, vamos pegar assim, na minha área, que é nutrição de planta, sou nutricionista de vegetal, mas principalmente da cultura de tomate, faz 45 anos que eu trabalho com ela. O tomate, no momento que você pergunta para a planta, que é um ser, vamos botar assim, a planta para nós, na evolução desses 3,8 bilhões de anos, principalmente nesses 430 milhões de anos de evolução terrestre. Tá? Ela se fixa, ela é um ser céssio, ela não se movimenta. Veja só, Santinho, ela não se movimenta. Ela optou em se fixar. E essa opção deu certo. Porque a lógica dela, quando ela sai do meio aquático, que está no meio da água, e não tem um sistema foliar imenso, um sistema fotossintético imenso, ela vem para cá para produzir esse sistema, esse dossel dessa planta amplo, para aumentar o poder fotossintético. Mas ela opta em se fixar. Então, a lógica da planta não é a mesma lógica dos outros 5 reinos. O vegetal tem outro jeito da evolução dele, que ele não evoluiu com coração, com cérebro, com olhos. Por isso que a gente olha a planta de uma forma até meio que boba. Porque a gente não consegue compreender essa evolução desse ser importantíssima, que deu certo essa perspectiva dela de aumentar o processo fotossintético dela, vindo para o meio e se fixando. Que 92% da biomassa produzida no planeta Terra é fitomassa, é provindo do reino vegetal, provando que ela deu certo nesse sentido. E ela é um ser que, por não ter essa proximidade do
que é o reino animal, principalmente dos seres humanos, vão ter ela tem uma capacidade não centralizadora, mas uma capacidade de descentralizar. Acha-se assim que ela é um ser menor. Esse é o nosso grande problema no agroecossistema, no fazer agricultura, Santinho. Tá, Daniel? Acho que esse daqui, para mim, é o centro. No momento que nós conseguirmos entender que esse ser não tem um cérebro, justamente porque ela se pensa como alimento dos outros na cadeia alimentar, de que uma vaca poderia chegar ali, comer parte dela e essa parte ser o cérebro. E essa planta morreria. Ela descentralizou as suas decisões. Então, a verdade é que você vai lá, a vaca vai lá, come, ou você vai lá, poda a planta e ela rebrota. Ela se refaz. Que nenhum outro ser tem essa capacidade. Ela é capaz, durante 43 milhões de anos, 430 milhões de anos, ela evoluiu longe de um poço da água, mas ela não poder caminhar até esse poço da água para beber essa água, numa seca extraordinária, mas ela consegue entender que é uma seca, ela imediatamente muda todo o seu comportamento e age sobre a seca para sobreviver. Então, ela é um ser que identifica, que gerencia as informações internamente no corpo dela, não então de forma centralizada, como o cérebro, por exemplo, de forma modular, e ela age, fechando o estômago, diminuindo o tamanho de flor, aumentando a folha, florescendo, segurando a floração, aumentando o sistema radicular. Então, ela tem uma forma de agir. Então, é um ser que tem uma competência. No momento que nós entendemos isso, nós aí vamos dar o alimento perguntando para ela como é que ela gostaria de se alimentar. Porque agora você não está falando com um ser vivo que você considera razoavelmente morto. Então, veja só, Daniel, vou dar só um exemplo aqui para mim fechar bem essa questão. Quando uma pessoa está na cama, esgualepado, não consegue fazer absolutamente nada sozinho, precisa de ajuda, a gente diz que esse ser está em estado vegetativo, dizendo que esse ser é um ser quase que morto. Não, esse ser é um ser que tem 430 milhões de anos de evolução na nossa frente e que preparou todo o ambiente para parecer nós seres humanos. Então, acho que no compreender isso, a gente começa até a questionar a nossa inteligência perto dela. E aí nós vamos ter que mudar, obviamente, o tipo de agriculturas que nós estamos fazendo, principalmente nesses últimos 100 anos. A agricultura industrial, que é a agricultura do império agroalimentar do mundo, por dessas 5, 6 empresas que comandam o mundo, tá? Que mandam um modelo que diz que, inclusive nas nossos centros de pesquisa, só vê só a produtividade. Vai lá, joga um adubo com você. Tá? E aí tem... Nessa área a gente diz assim, que o solo dá de comer para a planta, como se a planta fosse boba, não tivesse capacidade de sair, garimpar comida. Né? No sistema de plantio direto, nós falamos de plantas de cobertura. A planta é mais do que cobertura, isso é reducionismo. Nós temos muito preconceito em relação à planta. E é isso que nós temos que mudar. Nós, engenheiros agrônomos, do dia, então, do engenheiro agrônomo, agora dia 12 de outubro, é bom nós conversarmos sobre isso. As plantas são, sim, seres vivos e são seres capazes. Tá? Eu, na minha área, perguntei para elas como é que elas gostariam de se alimentar e elas me disseram como é que elas gostam de se alimentar. E, a partir disso, a gente colabora com essa alimentação, com essa lógica, com essa cultura. Tá? Essa cultura alimentar dela. Para ela promover saúde, promover altíssima produtividade com baixo custo econômico. Então, quando nós falamos de baixo custo econômico e ecológico, estamos falando de justiça. Né? Econômica e justiça ambiental.
como é que se dá isso na prática, assim? Como é que dá essa alimentação, esse cuidado com essa planta? Sem, tu tira esses elementos da própria natureza? A base é o que nós temos, né? Não só a agronomia determinou isso, mas dos 14 elementos essenciais para desenvolvimento completo das plantas. Eu acredito que deva ser mais do que isso. Mas cientificamente está comprovado que são 14. Se nós colocarmos oxigênio, carbono e hidrogênio, vai para 17. São comprovadamente, cientificamente determinados que são eles. Mas óbvio que tem outros elementos que têm funções internamente da planta. Mas de qualquer forma, trabalhamos sim com essa lógica, mas a lógica de perguntar então para a planta é uma coisa assim interessante, se a gente quer ver só na lógica dela, a gente chama de TDA, taxas diárias de absorção de nutrientes. A TDA dela, ela mostra que ela é uma planta pequena, ela quer comer pouco. Ela aumenta o tamanho, ela quer comer mais. Ela tem filhos no corpo dela mamando e comendo, ela quer comer mais ainda. Se tem 20 filhos, se tem 70 filhos, ela quer comer muito mais ainda. Se tiver 90 filhos, eu já estou dentro de uma planta de tomate agora, né? 90 filhos, ela quer comer muito mais. No momento que os filhos começam a ficar adultos, começam a ser colhidos, vai ter menos filhos, então de 90 vai baixar para 100, então ela vai querer menos, e menos, e menos. Então, por que a gente vai lá e faz adubação? 80%, 90% da adubação a gente faz na linha de plantio para um nenezinho. Totalmente desequilibrada essa comida, empanturrando a planta. Então, como é que eu dou a comida para a planta ao longo da vida dela, obedecendo como é que ela gostaria de se alimentar? Tá? Então, vamos pegar assim, eu trabalhei 8 anos na estação experimental da Ipagre em Tuporã, cebola. Quando nós determinamos a primeira TDA dela, as taxas diárias de absorção de nutrientes, ela disse para mim, sabe o quê? Ela disse assim, que do plantio até o início da bulbificação, até o início de formar o bulbo da cebola, bem ali no iniciozinho, só 13% da comida. Do início da bulbificação até a colheita, 87%. Isso está determinado diariamente. Como é que ela come diariamente de 10 dos 14 nutrientes? Está determinado, publicado isso, né? Como é que na prática, nessa Revolução Verde, se diz assim, você vai lá na base, coloca 90% da comida na linha de plantio, no dia que tu faz o transplantio na linha. Quer dizer, eu estou olhando isso, olhando para vocês dois, Daniel e Sandy, cara, a planta está pedindo socorro, pelo amor de Deus, não me coloca nesse negócio. É por isso que nós chamamos isso de cova. E é uma cova. Nós não sabemos fazer, como engenheiro agrônomo, um berçário. Como é que se constrói um berçário para a planta ter saúde? Isso é uma cova. Nós fazemos uma cova para plantar uma frutífera. Não é para a vida, é para a morte. Então, acho que nós precisamos reconceituar muitas coisas na agronomia para a promoção da saúde desse ser altamente capaz. Tu sabe, Jamil, que nós temos algumas experiências, né? Aqui o Sindasp tem uma atuação muito grande. Inclusive, nós temos um grupo de trabalho na Assembleia Legislativa, né? Que é na defesa e no fortalecimento das empresas públicas, principalmente Ipagre e Cidasc, que correm um risco tremendo, né? De caírem, inclusive, nas mãos desse conglomerado que quer dominar, né, a agricultura do modo geral, a agropecuária e tal. E casualmente, vários problemas têm surgido. Então, casualmente, surgiu uma grande questão lá no município de Campos Novos, na região de Campos Novos, né? E aí eu acho que a natureza é uma interação assim formidável, né? E a gente que vem da agricultura, descendendo de agricultores, sabe muito disso, isso corre nas veias da gente, né? A gente sai da colônia, mas a colônia não sai da gente, né? E me veio um caso lá de uma cooperativa de produção de mel e derivados, né, de abelha, e que constatei que lá na sede da Ipagre de Campos Novos tem uma casa chamada Casa do Mel, né? E
com uma infraestrutura extraordinária e está abandonada, né? É um dos projetos da IPAG que não deu certo por questões, inclusive a gente tentamos por 2 anos aí negociar e resolver administrativamente e não conseguimos, judicializamos a ação, né? Aí entramos contra a prefeitura, contra a IPAGRE, contra a SIDASC, né? E a única que contestou decentemente foi a SIDASC, né? Porque fez todo o processo adequado, né? Na questão da fiscalização e credenciamento e tal. E que depois, lá no final do processo de credenciamento, né? Como é que se diz lá? Da liberação, né? Do produto, faltou ação, né, principalmente do município, da prefeitura e da EPAG. Então, mas falei desse contexto para mostrar que a política pública do prefeito, né, o prefeito é uma pessoa fundamental num município. Depende dele todas as políticas de desenvolvimento econômico e humano. Né? Então, eu te pergunto o seguinte, essa questão, por exemplo, da abelha, né? Hoje está muito em voga, inclusive, o produtor inteligente investe, inclusive, na contratação de arrendamento de caixas, né, de colmeias e tal, para fazer a polinização. Como é que a abelha contribui aí nesse processo desse plantio direto, da produção, do cuidado da planta? Bem, Santinho, pergunta importante, né? Porque a abelha, ela contribui com a evolução, ela coevoluiu a abelha, todas, não só a africanizada, como a abelha nativas, nossa, ela coevoluiu com o reino vegetal. O reino vegetal depende dela, não só na sua produtividade, mas como no melhoramento genético dela durante a evolução. A transferência de pólen de uma planta para outra, a importância desse ser, ela também eu colocaria como um ser histórico. E colocaria não só como um ser, como um sujeito histórico. Ela faz um serviço e sabe o porquê que está fazendo. Civilizado isso. E civilizado, evoluidíssimo. Não é o veneno evoluído. É o papel que ela faz em compreender isso, e o reino vegetal sabe disso. Eu vou te dar um exemplo bem simplesinho. A IPAGRE lança um livro sobre a cultura do chuchu. E nós não sabíamos a questão da polinização direito do chuchu. Fizemos uma pesquisa junto com os agricultores, numa lavoura em Anitápolis, com extensionistas, com pesquisadores e com os agricultores. Inclusive a Solange e o Edson, a propriedade que foi feita, eles foram o sujeito dessa pesquisa. E nós, na evolução, essa planta, ela é originária do México, dos Andes, aqui do começo dos Andes até no México. E naquela época não existia a abelha africanizada. Ela é uma flor muito pequenininha, então naquela época quem polinizava eram as abelhas nativas. Mas elas, para aquele tipo, por formato daquela flor, ela não era muito eficiente. E a planta coevoluiu com essa abelha, que é a abelha nativa. Então ela teve que produzir, eu vou obviamente chutar o número aqui, mas ela aproximadamente 10 vezes mais flores do que flores que realmente iam vingar como frutos. Então 90% das flores caem por causa da pouca eficiência da transmissão do pólen para o estigma. Então, veja só que coisa interessante. E quando nós fomos estudar, na atualidade, 80% de quem faz a polinização eficiente no chuchuzeiro é a abelha africanizada. Então, veja só. Então, até então, por desconhecer isso, se aplicava cálcio, boro,
se achava que era a doença que derrubava aquelas 90% daquelas flores. Não, era só por uma questão de coevolução com um inseto que não tinha toda a... Então, hoje nós estamos com plantas de chuchu, para mim, acho que é a planta que mais consegue dar de mamar e de comer para uma quantidade tão grande de filhos, que está na aproximadamente de 600 a 800 filhos no corpo de uma só planta, durante o ciclo produtivo dela. Então, compreender o papel desses insetos é compreender produtividade, é compreender saúde de planta, melhoramento genético, né, num sistema evolutivo. Tá? Você conseguir... É por isso que chuchu tem diversas variedades, diversas cultivares. Cara, e como é importante isso? Porque você não depende do mercado para você plantar chuchu. Você vai lá no teu vizinho, ele tem vamos dizer assim, o banco genético dele na propriedade dele. Você vai lá, pega, compra lá, sei lá, uma caixinha, ou pega lá uma caixinha de chuchu e vai plantar em casa. Tá? Não está sob o domínio. Então, compreender isso é importante, o papel desses insetos que coevoluíram com o reino vegetal. Então, Jamil, a gente falou bastante aqui sobre a saúde da planta, né? A gente estava falando da saúde da planta e a convivência que a gente tem aqui com o Dr. Santin, também eu sou testemunha ocular, que ele é um cara preocupado também com a saúde dele. Então, ele sempre procura nos mercados, né, doutor, a questão de produtos orgânicos, agroecológicos, e eu vi que você falou que o SPDH é um método de transição. E a agroecologia, os produtos orgânicos também estão inclusos na questão do SPDH. Qual é o entendimento? Inclusive, o Sindasp tem esse compromisso, envolvimento com a agroecologia. Agora, em novembro de 2023, lá em Chapecó, vai ter um evento que já foi definido, que vai ter o apoio do sindicato. Né? Então, a questão dos produtos orgânicos, da agroecologia, esse método de transição, eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre a questão dos orgânicos, né, doutor? Tanto é procurar. Com certeza. É uma obviedade, né? A gente falar sobre os alimentos que são biologicamente mais saudáveis, ele é promover saúde humana. Acho que é tranquilo isso. Então, procurar alimentos que não... que provém de plantas saudáveis é importante. Eu vou tentar estar dentro do SPDH para conversar sobre isso, que não é a nossa tradição ainda. Tem que virar tradição isso, e está começando esse diálogo sobre planta como centro do agroecossistema e a sua saúde, que é o centro do SPDH. É promoção de saúde de planta. Mas outro centro, porque o SPDH ele tem dois eixos onde ela se fundamenta, que é o eixo político-pedagógico, que tem uma concepção, então, que é onde o coletivo que produz o conhecimento, acho que isso é importante, dentro da lavoura, mediado pelo reino vegetal. Então, se o reino animal quiser compreender o vegetal, vai ter que estar lá dentro. Então, dentro da lavoura, conversando. E aí se encontra quem? Tanto o saber popular quanto o saber acadêmico. Os dois vão compreender o que está acontecendo naquela lavoura, dentro do sistema do plantio direto, as concepções, e eles vão produzir um novo conhecimento que é superior aos dois, que é o conhecimento aplicado. Veja só, então o SPDH, em termos do seu primeiro eixo, que é a concepção metodológica, está aí. É óbvio que não é só isso, resumidamente. E o segundo eixo é o eixo técnico-científico baseado na promoção da saúde da planta. Então, esses dois eixos dão a possibilidade deste método dialogar. E aí eu vou, o Santinho, Daniel e o pessoal que está aqui junto conosco, participando desse bate-papo, é de que nós temos aproximadamente 2% da agricultura praticada no Brasil como agroecológica. Eu estou falando em agricultura familiar. 98% estão no agronegócio, dentro da Revolução Verde. O SPDH vem para conversar, sim, com esses 2% agroecológicos, as suas tecnologias,
os dois eixos, né, desse método, mas ele vem preparado para discutir com os 98 que estão fora. Que estão e se acham do agropop. É com esses que o método quer dialogar. Para que a gente faça, e é isso que a gente está testando novamente, recentemente, eu estou voltando para o campo, uma equipe muito grande, nós estamos vendo assim, que realmente ele é um método de massa. Você vai lá, eu estou lá numa comunidade, me atenderam 2 pessoas, daqui a pouco veio mais da metade das famílias, nós fizemos uma viagem, todo o método sendo aplicado hoje, em menos de 6 meses, tem 14 lavouras de estudo dentro dessa comunidade, que é uma comunidade, então, são coisas, o método é um método de massa. É um método de transformação da agricultura familiar. Não tenho nenhuma dúvida disso. Então, acho que o nosso grande problema é nós ficarmos com aquele 1% e quem representa a agricultura familiar se baseia só nesse 1%. Esse tem sido um erro cometido pelas organizações todas. E a gente nega os outros 98. Eu acho que agora está na hora de nós olharmos os 98 e há uma pessoa, um educador popular, que é da Universidade Federal do ABC, ele diz o seguinte: por que não nós representarmos, inclusive, o latifúndio? Aí eu não entendi direito o que ele queria dizer. Ele disse, não, nós temos que aplicar reforma agrária no latifúndio, nós temos que defender ela nesse sentido, fazer a reforma agrária, de lá ter a agroecologia, percebe? Quer dizer, então, porque eles adentraram na agricultura familiar, representando a agricultura familiar e trazendo toda a tecnologia do império agroalimentar, que interessa a eles. Nem a nós, seres humanos, nem a você, então, Santinho, que quer saúde humana, que procura saúde humana, e nem a ninguém, se a gente for olhar. Ela não mata a fome de ninguém, está aí, mais de 1 bilhão e meio de pessoas morrendo de fome no mundo, ela não deu conta disso e não vai dar conta. Então, na agroecologia, nós vamos dar conta. E com a agricultura familiar. E incrível que pareça, eu gostaria de falar assim, que nós que somos o SINASP, nós defendemos a reforma agrária, não porque muitos de nós, dentro desse sindicato, somos socialistas. Quem é capitalista tem que defender a reforma agrária. Vai em Tuporanga, veja como é que Tuporanga gera dinheiro com pequenas propriedades de 15 hectares que foram divididas lá, e vá, por exemplo, para Caçador, onde está lá um latifúndio. Quem produz e quem gira mais grana? Qual o município que mais gira grana? Quer dizer, isso é uma questão de uma nação que tem autonomia. Estamos falando de autonomia, não de dependência. Essa questão, já que tu tocou na questão da reforma agrária, eu sempre puxo essa questão, inclusive nos meus atendimentos com os clientes, para mostrar que reforma agrária não é distribuir terra, né? É um dos pilares, né? Até porque todos os países economicamente autossuficientes, hoje grandes potências, como a Europa, Estados Unidos, a primeira coisa que eles fizeram foi a reforma agrária, né? A maioria dos Estados Unidos lá tem um limite, né, de volume de terra tal, pelas famílias e tal. Porque não tem sentido, por exemplo, vou dar um exemplo, Campos Novos, de novo, que lá eu atuo, né, atuei lá, enfim. Até hoje as famílias, tem famílias tradicionais lá que se degladiam para ver quem compra mais terra, né? Tem famílias lá com 3, 4, 5 mil hectares, né? E produção de monocultura, como a soja, né? E aí o pequeno agricultor também cai na mesma falácia de produzir soja, né? Inclusive com uma semente, né? Como tu falou da semente do chuchu, não é a mesma, né? Então, uma das admirações, e por isso que a gente defende muito a IPAGRE e a CIDAS, que é justamente essa questão fundamental
desse papel da IPAGRE na produção e melhoramento de sementes, inclusive, né? Como se diz assim, praticamente crioulas, né? Então, eu gostaria que tu falasse um pouco mais, né, nessa questão não só da reforma agrária, mas também nessa questão da semente, né, da produção de sementes. Só aproveitando o gancho, doutor, eu estava, antes de Jamil responder a pergunta, eu estava aqui imaginando e vendo quanto é desafiante essa questão da comunicação, né? Ele usando o exemplo dos 2% da agroecologia, que nós temos que falar para os 98%, eu mudei o exemplo e pensei no movimento sindical. É a mesma coisa, nós ficamos conversando no movimento sindical com os 2% que já são do sindicato, nós temos que vencer essa etapa, e um desses desafios é justamente pela comunicação, nós temos que dialogar com esses 98% que não são sindicalizados, porque os 2% sindicalizados a gente já conversa, e isso é um grande desafio. O exemplo que está usando da agroecologia, fiquei aqui pensando, imaginando, ele está falando do movimento sindical, não é da agroecologia, dos 2%. Vai lá, então. Bem, a tua pergunta é bem ampla, né, Santinho? Mas eu vou pegar um dos ganchos só. Até porque a gente precisa discutir sobre a mão do Estado no mercado. Eu acho assim que, infelizmente, as duas grandes empresas da agricultura, do braço da agricultura, estão se enxugando. Eu não consigo ver uma IPAGRE, por exemplo, com menos de 3 mil funcionários para produzir semente, para ter setores que produzem. Tu veja só adubos verdes, sementes para aumentar a biodiversidade na agricultura, para fazermos com que você tenha locais que promovam saúde. Nós não temos mais quase semente, está diminuindo da biodiversidade que nós tínhamos, a diversidade que nós tínhamos dentro da IPAGRE, né, principalmente feito lá pelo CEPAF, está diminuindo praticamente para aveia. Às vezes ervilhaca, às vezes nabo forrageiro, as demais sementes estão desaparecendo. Por quê? Porque o mercado está tomando conta, porque para ela quer ter um agroecossistema desequilibrado. O Estado pensa diferente. Óbvio que quer fortalecer a agricultura familiar. É por isso que nós precisamos ter empresas públicas fortes. Empresa pública que tenha condição de... Nós temos 10, 12, 13 centros de pesquisa, 10 centros de pesquisa, temos 13 centros de formação completamente enfraquecidos. Completamente, alguns até abandonados. Tinha uma prosa aí dentro da IPAGRE de se fechar 4 estações experimentais, de vez nós abrirmos mais estações experimentais. Veja na área da hortaliça. Na área da hortaliça, 90% das hortaliças economicamente de peso nesse setor são produzidas pelo império agroalimentar. Por quê? Porque as empresas públicas saíram do meio dela. Abriram para o mercado e o mercado produz uma variabilidade de cultivares muito pequena. Então, eu acho assim que a importância do Estado em pensar saúde de planta, para que esta planta tenha altas produtividades e que produza alimentos biologicamente que promova a saúde dos seres humanos, cara, é só o setor público que pode fazer. Então, não é só uma questão só dos engenheiros agrônomos, só dos profissionais, dos agricultores. É também da população urbana, que se alimenta. Então, aí voltamos, Santinho, para aquela questão, Daniel, que é a questão da mídia. A importância dela para nós, e principalmente agora a mídia alternativa que está se firmando no Brasil. Então, nada melhor do que nós estamos fazendo aqui, isso aí é um contraponto. Tá? E aí eu fico entristecido, Santinho, Daniel e todo o povo que está aqui junto conosco, discutindo,
que tem gente dentro das empresas públicas que pensa o Estado mínimo. Como é que você está dentro de uma empresa pública e não acredita na empresa pública? Como a Ipagre, como a Cidasc. Ou como uma universidade federal, uma universidade estadual, que nem a UDESC, a qualidade, sabe, que se tem do serviço público, bota qualquer privado no bolso. Quem não enxerga isso é só quem quer ter lucro. Mas agora eu não consigo entender que tenhamos funcionário dentro dessas empresas lutando pelo Estado mínimo. Então vai trabalhar no privado, não fica dentro da... Isso é traição. Talvez estejam dentro das empresas a serviço das empresas, dos grandes conglomerados, né? Como teve candidatos, por exemplo, que defendiam, né, inclusive, a diminuição dessas empresas. Tanto é que não se fez mais concurso, salários, por exemplo, da base da Ipagre, principalmente trabalhador de campo, é um salário, pessoas com 25 anos de trabalho, de serviço, e tu vai ver o salário, esse é um salário muito exíguo. A gente está lutando muito, né, Daniel? Conseguimos alguns avanços para buscar de forma mais definitiva aí a equalização, a melhoria desses salários aí, de quem efetivamente suja as botas lá no campo. Mas, por exemplo, vamos entrar na política agora eleitoral. Nós temos um processo eleitoral, né, importantíssimo aqui no Estado, em duas candidaturas, praticamente seguindo o mesmo parâmetro das candidaturas a nível nacional. Tu acha que há diferenciação fundamental nessas candidaturas para a questão que nós estamos conversando sobre agricultura, principalmente agroecologia e meio ambiente? São duas candidaturas completamente diferentes. Acho assim que a história brasileira, acho que nós vamos ver no futuro assim, a riqueza que está sendo esse momento, inclusive de posicionamento das pessoas, e muitas pessoas que estão tomando determinado tipo de posicionamento para esse tipo de governo que teve esses últimos 4 anos, um arrependimento. Assim como aconteceu na história mundial. E não precisamos ir muito longe. Veja o Chile, veja a Argentina, não desprezar os serviços públicos, não desprezar o que nós temos de seguridade como trabalhadores, na previdência, na seguridade, na questão do emprego, quer dizer, na qualidade de salarial, que reflete, na qualidade de saúde nossa, que nós agora começamos a trabalhar não mais 8 horas, estamos trabalhando 9, 10, 12 horas, finais de semana, porque estamos no computador direto. Quer dizer, está aí dentro das empresas públicas o que temos de colegas nossos com problemas de depressão. Muitos, inclusive, saindo da Ipagre por dificuldades, inclusive. Então, acho que nesse sentido, os dois governos são completamente opostos. Eu acredito, assim, que o governo Lula vem não com a proposta que já está muito diferente do tempo dele, do 2002 a 2010, ou se incluirmos a Dilma, que foi que saiu do poder pelo golpe de Estado que se teve. São 13 anos, então, de governo Lula, mas sim um governo muito mais maduro, que pensa um Estado forte, que pensa a democracia como centro, tá? Que a gente consiga lidar com os diferentes, e a natureza nos ensinou isso, Santinho e Daniel. A evolução é uma evolução que sai do simples para o complexo, não do complexo para o simples. Quem transita do simples para o complexo, ele atinge o equilíbrio dinâmico. Quem sai do complexo e vai para o simples, ele atinge o desequilíbrio. Tá? Na política, quem vai para o equilíbrio, ele tem a primazia de ser um democrata. O contrário é um fascista. E o fascismo mostrou para nós, para que venham. Olha, nós temos um fascismo na América Latina de 400 anos de escravidão.
Nós temos história de ditadura militar que aniquilaram várias pessoas intelectuais, trabalhadores importantíssimos para a evolução da humanidade, que foram simplesmente desaparecidos. Veja o Chile, o que fez. A Argentina, o que fez. A Venezuela, o que fez. O Peru, o que fez. O Peru com o Sendero Luminoso. Quer dizer, eu acho que nesse sentido, o Uruguai, quer dizer, está aí o trabalho do fascismo. O fascismo, ele é desequilíbrio, ele é contra a evolução da natureza. A natureza humana, ela evolui sempre para o seu equilíbrio, não para o seu desequilíbrio. Não para um mandatário que acha que é dono do Estado. São diferenças importantes, sim. Tem gente que está sendo levado por uma história que a mídia hegemônica construiu na judicialização desses mandatos populares, porque eles detestam nós trabalhadores. A elite, agora ela conseguiu fazer a cabeça dos trabalhadores para ser contra nós trabalhadores. Então pregaram a corrupção, pegaram que tem petralha, que tem desvio, que houve roubos e roubos, que o filho dos não sei... Cara, tá tudo... Tá aí o que aconteceu. Tá aí o Moro, Santinho. Se aproveitaram do próprio sistema eleitoral que eles criaram para tentar colocar a culpa em alguém, né? E o pior, né, Jamil, que eu compartilho contigo esse mesmo sentimento de tristeza e às vezes a gente fica emputecido mesmo, porque se tem uma coisa que esses caras nunca cometeram, foi o estelionato eleitoral. Então, a bandeira do Estado mínimo, eles sempre disseram que é a bandeira de governo. Então, quando a gente vê dentro das empresas públicas, por isso que eu fico emputecido, literalmente, porque quando tu vê dentro das empresas públicas defenderem esse tipo de bandeira, realmente é aquela história que tu falou. Então, sai, pede a conta e vai para a iniciativa privada, porque é a mesma coisa que eu sair dentro de casa, sai falar mal da minha esposa na rua. Né? Então, eu também compartilho desse mesmo sentimento, dessa mesma angústia que uma vez dá a dizer que foram enganados, né? Mas agora 2 vezes, aí tem aquelas questões, então aí realmente fica complicado a gente entender esse tipo de trabalhador, se é que a gente pode chamar de trabalhador, né? Que se defende que prega bandeiras contra o seu próprio emprego, contra o próprio salário. Mas, enfim... Mas eu acho que é isso, né? Diante do adiantado da hora aí, né? Hoje nós temos uma agenda muito cheia, né? Certo. Mas vamos ter outros momentos aí para bater um papo bem legal aqui em relação a todos. Veja que isso é política pura, né? O que nós fizemos aqui nesse programa hoje. E é o que a gente pretende, tá, Jamil? A gente tá investindo pesado na comunicação, não só do Sindasp, mas da CRACOM, Associação Catarinense de Rádios Comunitárias, que é um sistema público de comunicação formado por 225 rádios comunitárias no estado de Santa Catarina e que é reprimida, entendeu? É uma das categorias que eu digo hoje mais reprimida por todo o sistema, por todas as instituições públicas. É a união da CAERT, da ABERT, do Poder Judiciário, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas, imprimindo a sua força, legislando, inclusive, sobre direito de radiodifusão comunitária, o que é uma vergonha. Né? Eu chamo isso de covardia pura, né, do Estado brasileiro, que aí entra o Estado, a União também, mas que a gente está lutando com unhas e dentes aí, e inclusive investindo para mostrar que é possível, mesmo com toda a repressão, nós fazermos comunicação de qualidade, trazer o debate dessas pautas fundamentais, inclusive da agricultura, para discutir com os trabalhadores, né? Tirar eles desse marasmo que é a comunicação comercial. São produtos de baixíssima qualidade hoje, produzidos pelo sistema de comunicação oficioso aí, das rádios aí, em modo geral, das TV também, não produzem comunicação de qualidade, não trazem o debate, né? Claro que a nossa atuação enquanto entidade representativa, enquanto produtora de conteúdo, tem melhorado, tem servido para melhorar o padrão aí também do comercial.
Mas acredito que os dois sistemas previstos na Constituição têm que ser fortalecidos. A Constituição prevê 3 sistemas, o público, o privado e o estatal, né? Mas, lamentavelmente, quem detém o poder também são 7 famílias no Brasil todo, aumentando agora para mais uma família, é a família Massa, né? Que reelegeu o governador no Paraná, né? Os famosos ratinhos, né? Que se aproveitaram da situação e estão criando um grande conglomerado de comunicação, junto também com algumas igrejas, aí, enfim. Mas eu acho que vão ter novos momentos, né, para a gente continuar debatendo aí, né, Daniel? Sim, o Sindasp Informa, na verdade, é um projeto de comunicação, é um projeto também de revolução, né, porque a gente entende que isso também é política também, como o doutor falou, política pura, e eu gostaria de dizer que foi uma aula, né, doutor, hoje poder contar aqui com a participação dessa grande celebridade que é o Jamil, que eu tenho muito orgulho de dizer que grande sócio do quadro do Sindasp. Então, para encerrar, Jamil, eu gostaria de pedir para te mandar aí, eu vou deixar que um engenheiro agrônomo mande os parabéns do Sindasp para a nossa categoria de engenheiros agrônomos que a gente representa em todo o estado aí de Santa Catarina. Bem, é uma satisfação nesse momento dar o parabéns para todos nós, né, que temos uma história coevoluindo com a natureza, com o reino vegetal, e principalmente produzindo alimentos de altíssima qualidade biológica para todos os seres humanos. Acho que esse é o papel importante nosso, que nós temos que nos agarrar e temos que sempre estar atento no que é melhor para a nossa população, para a nossa autonomia como país. Tá na hora de a gente parar de ver o que cresce nas cidades grandes e pequenininhas do interior, que são as farmácias. Isso mostra que a sociedade tem algum problema. E muitos desses problemas vêm desses alimentos que estão sendo produzidos com genética que não é boa para a saúde, que é um agroecossistema dependente de fungicida, de herbicida, de adubos altamente solúveis que aumentam a quantidade de nitrito e nitrato e outros elementos dentro das plantas, que melhoramento que estão tirando gradativamente o enriquecimento das plantas. O trigo de hoje não é o mesmo trigo de antigamente, o feijão de hoje não é o mesmo feijão de antigamente, em termos nutritivos. Então, nós temos que rever muitas das coisas que nós estamos fazendo, inclusive para a gente poder pensar uma nação forte, com gente com saúde. Essa é a função nossa como engenheiro agrônomo. Essa é a mensagem que eu tenho para dar para a minha categoria. Eu estou falando também para mim, nesse sentido de engajamento de toda a nossa categoria dentro de uma classe importante que é a classe trabalhadora, que é ela que produz. Mas ela tem que compreender que ela produz para ela, para esta classe, e não para a burguesia, que é uma minoria que detém tudo que nós produzimos. 70%, 80% de tudo que nós produzimos está na mão de poucas famílias. 26 famílias no Brasil detêm aproximadamente 60% da riqueza e renda desse país. Então, nós estamos produzindo para esse tipo de gente, para eles agregar mais riqueza e renda na lógica deles, ou o contrário? Acho que essa questão de uma nação com autonomia ou com dependência é a que está em discussão hoje, principalmente por causa das eleições, importantíssimas, inclusive. Colocaria assim que Daniel Santin como sendo um momento histórico da nossa nação brasileira. Para que lado que nós queremos? Eu acho que tem que, para fechar, né, da minha parte, eu lembrei agora aqui, né, que eu fui professor durante muitos anos,
E sempre falei para os meus alunos, a maioria, inclusive filhos de fazendeiros ou próprios fazendeiros na região, que eu sempre falava, né, que essa história, na época, quando eu cheguei lá, os trabalhadores rurais eram transportados como gado e alimentados como porcos, né, os boias frias. E eu sempre alertei que isso é um grande risco para os produtores rurais, né? E isso, com o tempo, foi criando uma cultura que realmente perceberam o risco que tudo isso acontecia, que estavam correndo e melhoraram as condições de transporte e tal, na medida do possível, até que um grande acidente se deu na região lá, e algumas vidas se salvaram porque estavam dentro de um ônibus e tal. Se estivesse dentro de um caminhão, em cima de um caminhão. E é o que a gente faz aqui, pretende fazer com a comunicação responsável, né, Daniel? É alertar as pessoas, né? Não, ninguém tem nada contra ninguém aqui, grande produtor, médio produtor, nada. Mas o que a gente quer é realmente chegarmos num momento, né, de equilíbrio que tu falou, né? Ou seja, todos produzindo de forma correta, né, equânime, levando saúde não só na mesa, mas também no dia a dia do trabalhador e do cidadão do modo geral, que estão todos doentes, na sua absoluta maioria doente, e as farmácias, 2 ou 3 em cada quadra, em todas as cidades, demonstram claramente isso. Então, acho que é isso. Esse é o grande papel nosso na comunicação, que nós pretendemos fazer a cada dia com mais eficiência, né, Daniel? E é isso aí. Então, assim, a gente encerra o nosso Sindasp Informa, nosso Sindasp Informa especial dessa semana, com a participação do grande engenheiro agrônomo e companheiro Jamil, doutor Santin, participando aí do nosso programinha, e até na próxima oportunidade, com as outras pessoas que a gente vai estar trazendo aqui para esse novo estúdio do Sindasp, que é aqui na sede do Sindasp em Florianópolis, contando com a participação aí do nosso técnico Juan, aí se virando nos 30 para dar tudo certo aí na produção de conteúdo, o Alan Camargo, também jornalista, que também está trabalhando aí na produção, e é um novo momento, doutor, que a gente quer virar essa página na questão da comunicação do nosso sindicato e realmente conversar com os 98%, Jamil, não só com os 2% que a gente está acostumado a conversar, que são os nossos sindicalistas. A gente quer ir além, fazer comunicação com os nossos trabalhadores, com a classe trabalhadora representada pelo nosso querido sindicato, que inclusive esse ano está fazendo aniversário, 34 anos, no final do mês, um Sindasp especial com a tua participação, e de mais uns dinossauros, não vou dizer dos mais velhos, vou chamar de experiente, participar no dia 28 agora de outubro, contando um pouquinho da história do nosso sindicato. Vai ser um programa especial, Santinho, para contar a história desses 34 anos depois da fundação, né? Mas a história do Sindasp, ela vem um pouco antes, o tempo que era associação. Mas isso eu vou deixar para o meu querido Jamil e mais outros colegas estar contando aí no dia 28. Curte, compartilha, comente e venha participar da comunicação também do nosso sindicato. Sindicato é cada um de nós. Um forte abraço a todos.